Olá, boa noite. Nossa terra, nosso minério está no ar. E o convidado de hoje para o nosso programa desta quarta-feira é Marcelo Ribeiro Tunes, do Instituto Brasileiro de Mineração. Vamos então à primeira parte da entrevista com Marcelo Ribeiro Tunes, diretor de Assuntos Minerários do Instituto Brasileiro de Mineração. Ele fala agora sobre o novo Código da Mineração, também dos problemas da atual lei e da questão ambiental que pode travar novos investimentos no setor. O atual Código de Mineração ele foi criado na década de 30, 40 e atualizado em 67. A gente poderia dizer que é uma legislação velha que precisa de atualização? Há determinados procedimentos que estão previstos nele que já são anacrônicos. Então, por exemplo, o grande número de documentos que têm que ser entregues em segunda via, com firma reconhecida, etc., que prejudica, por exemplo, um processo em que você possa fazer isso tudo por uma via eletrônica, etc., né? Mas, afora disso, os fundamentos dele são modernos, né? Inclusive, a gente verifica que algumas legislações no mundo até o copiaram, né? Nós tivemos, eu me recordo muito bem, uma declaração do ex-embaixador da China, que serviu aqui no Brasil, dizendo que a primeira tarefa que ele teve, ainda lá no consulado de São Paulo, foi verter para os chineses o nosso Código de Mineração, e que isso serviu em grande parte para fazer o Código de Mineração chinês também. Então, os fundamentos dele não são velhos, não são antiquados. Ele precisa de algumas modernizações, mas não nos seus fundamentos. Além da questão ambiental, a questão fundiária também é um importante gargalo que precisa ser resolvido? A questão fundiária, ela se refere muito mais, por exemplo, à questão das terras indígenas. A Constituição prevê mineração nas terras indígenas, com a atual Constituição, como nas anteriores também, mas necessita de uma lei específica para regulamentar esse capítulo da Constitucional. Essa lei um projeto de lei já foi aprovado no Senado, está na Câmara já há alguns anos e não se consegue avançar. E com isso você tem uma enorme parcela do território brasileiro que está bloqueado, sem que você possa fazer pesquisa e exploração mineral nessas áreas. Isso ocorre principalmente na Amazônia? Principalmente na Amazônia, porque como a Amazônia são 25% da Amazônia são terras indígenas, então isso acontece mais lá, né? Qual a gravidade disso, uma vez que a Amazônia é a grande potência mineral no Brasil hoje? Não, a gravidade é exatamente essa, quer dizer, eu diria até mais, há um ponto importante que muitas vezes passa desapercebido, é de que os maiores prejudicados com essa falta de regulamentação são exatamente os povos indígenas, porque a Constituição prevê, né, claramente que eles têm uma participação no resultado, essa coisa toda, e eles estão sendo tolhidos dessa oportunidade, né, de uma forma legal. E o que tem havido é que você tem tido uma série de procedimentos fora da lei, legais, de extração de minérios em terras indígenas, sem que isso traga nenhum benefício para aquelas comunidades. Há muitos investimentos que no Brasil estão parados, aguardando essa atualização da legislação? Se a gente já, com essa legislação que nós temos, a gente atrás, né, hoje você tem previsto até 2016, 75 bilhões de investimento na mineração. E esses 75 bilhões de investimento na mineração, que somam o maior investimento privado no Brasil, que você tem setorialmente, eles estão feitos, né, em função do Código atual, né? O senhor que lida diretamente com o setor, quais são as principais reclamações que as empresas que estão para investir no Brasil fazem em relação à legislação? Não, eu diria, uma delas é um pouco ainda esse detalhismo do próprio código, mas a reclamação maior que todas elas fazem relativamente à questão ambiental. Essa realmente é a que mais atrasa. Fora as outras coisas do chamado, né, Custo Brasil, né, burocráticos em outras instâncias, que não especificamente aquelas do código, né, que é uma reclamação. Mas eu diria o seguinte: você tem empresas de capital estrangeiro que já estão
aqui no Brasil há décadas, né? E tem havido um fluxo normal, né? O Brasil tem uma grande vantagem de não criar empecilho à inversão do capital estrangeiro aqui, que é garantida, etc., inclusive com remessa de lucros, essa coisa toda, e você tem um fluxo muito bom, né? Então, a principal reclamação ainda se pega muito na questão do licenciamento ambiental. No próximo bloco, nós continuamos a entrevista com Marcelo Ribeiro Tunis. Não saia daí, o Nossa Terra, Nosso Minério volta já. De volta com Nossa Terra, Nosso Minério aqui no Terra Viva. Seguimos então com a entrevista de Marcelo Ribeiro Tunis, diretor de Assuntos Minerários do Instituto Brasileiro de Mineração. Ele fala sobre o processo de discussão do projeto de lei do novo Código da Mineração pela comissão especial criada pela Câmara dos Deputados. Na realidade, acho que agora, nessa semana, que nós vamos ver como é que vai ser realmente essa tramitação. Porque, a rigor, a comissão especial que foi criada na Câmara, ela se reuniu na semana passada para acabar de fazer os primeiros ajustes, inclusive a eleição de vice-presidente que estavam faltando, e foram apresentados vários requerimentos de marcação de audiências públicas, todos eles autorizados. Então, a partir de agora que você vai entrar realmente, na minha opinião, num processo de discussão desse marco lá no âmbito da Câmara. Então, é agora que a gente vai sentir melhor como isso vai caminhar. O fato de se realizar esses debates nos estados, principalmente estados que têm mineração forte como Minas, Pará, é importante? Absolutamente importante. Isso porque como o código a proposta foi concebida e executada de uma forma muito fechada no âmbito do governo federal, há uma necessidade de você ter uma manifestação daqueles que vivem e convivem e se utilizam da legislação mineral, inclusive para até mostrar peculiaridades que você tem. Você, por exemplo, que é do Espírito Santo, né? Você tem uma produção mineral do Espírito Santo que é muito específica, voltada a mármores, granitos, etc., que ela tem que ter um tratamento que é diferente, por exemplo, de uma grande produção de minério de ferro. Então, esse tipo de detalhes, eles devem aparecer ao longo dessas discussões, de forma que você possa ter realmente um marco o mais eficiente possível. Faltou um pouco, na opinião do senhor, a discussão prévia sobre o marco regulatório antes dele ser enviado ao Congresso? Eu diria que sim. Houve, até certo ponto, um primeiro momento em que a coisa foi discutida no âmbito do Ministério de Minas com o setor produtivo. Posteriormente, isso cessou em março de 2010, e só agora, já em janeiro desse ano, houve uma reabertura pelo Planalto, mas eu diria uma reabertura limitada do ponto de vista dos participantes. O IBRAM foi um desses participantes. Mas era um assunto que merecia uma discussão maior junto, né, aos atores do setor. Qual a expectativa com relação à votação do marco regulatório ainda neste ano pelo Congresso? O projeto está em regime de urgência, inclusive. Ele já trancou a pauta da Câmara, né? Mas pelo que a gente sente, até do posicionamento dos membros da comissão especial, espera-se que você tenha, pelo menos na Câmara, um período ainda para ser discutido. Como isso vai para o Senado, eu diria, é possível que ele passe esse ano, mas só que ele pega um período muito difícil do ponto de vista da legislatura, porque você tem nem a LDO não foi votada ainda, você tem votação de orçamento e tem uma série de outros projetos, né, que estão lá, que ainda necessitam de votação, né? Com por exemplo, essa novidade da questão dos vetos em 30 dias, quer dizer, tudo isso atrapalha, né, um pouco uma tramitação. O relator da Câmara, né, o deputado Leonardo Quintão, fez declarações que ele acha que até outubro a parte dele estaria cumprida, né? Se isso acontecer, vai para o Senado, então possibilidade sempre há, né? Mas eu acho que já se torna um pouco difícil você ter a finalização esse ano. Agora, ano que vem, tem Copa do Mundo no Brasil e tem eleição. Isso pode atrapalhar a votação no ano que vem para o senhor? Depende muito
o governo tem claramente uma maioria e se houver uma vontade política muito forte de tentar aprovar isso esse ano, eu acho que consegue. Mas eu diria que já se discutiu bastante, quer dizer, houve muito tempo de expectativa disso. Eu penso que mais um tempo aonde você pudesse melhor esclarecer essas questões que estão surgindo seria o melhor. Há várias manifestações que a gente já tem visto, né, de entidades ligadas à mineração. Eu acho que nós estamos num processo que, como você mesmo ressaltou, que deveria ter sido feito antes. Ele não o foi, então que o seja agora. Nossa Terra, Nosso Minério de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo programa aqui no Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Até lá!